gravar. Ok. Gravando. Muito bem. Então, fazendo aí essa é a nossa terceira aula, fazendo uma breve recapitulação da nossa segunda aula, né? Dos versos 18 a 25 do capítulo 1, Paulo apresenta a cruz de Cristo como escândalo para os religiosos judeus e loucura para os sábios gentios. Paulo reforça e relembra aquela igreja da eficácia da mensagem da cruz, essa mensagem que é escandalosa e louca pelo poder do Espírito, frutificou no meio deles. Paulo se compara com os pseudo-apóstolos e lembrou a igreja de como era a abordagem que ele fazia entre eles, e nós vimos que negligências a esse padrão de abordagem, esse padrão de ministro, de servo do Senhor que Paulo vivia e que nós precisamos aprender a viver, aberrações derivam da negligência àqueles conceitos que Paulo apresenta ali. Nós vimos dois exemplos somente, né? Um exemplo com raízes presbiterianas, um exemplo com raízes batistas, de celebridades tupiniquins, mas que são verdadeiras aberrações em termos do padrão bíblico para ministros e para conteúdos ensinados, né? O Paulo compara ali nos versos 6 a 16 a sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo. E no capítulo 3, Paulo também continua a exortação com palavras duras, né? Enfatizando a carnalidade daquela igreja, a carnalidade corintiana, né? Uma igreja que predominantemente era formada por crentes carnais, crentes que deveriam ser mais maduros, mas eram incapazes de digerir alimentos mais sólidos. Dos versos 5 a 9, Paulo reforça a insignificância dos instrumentos humanos, uma clara referência indireta ao padrão dos pseudo-apóstolos, que eram celebridades admiradas e acolhidas por aquela igreja. E nós entramos aqui nos versos 10 a 15, Paulo destrinchando a obra que está sendo edificada por esses instrumentos humanos através do poder do Espírito. E nós lemos assim, 1 Coríntios 3, a partir do verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa, ou galardão. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, Paulo lembra que o fundamento dessa edificação, dessa igreja, né, que é edificada pela palavra de Deus, o fundamento, a pedra angular, é o Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, Paulo detalha, né, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Então, o Senhor Jesus é a pedra angular, a doutrina apostólica, os ensinamentos apostólicos formam um alicerce sobre essa pedra angular, e a igreja, então, é edificada sobre esse fundamento. Se ela está bem edificada nesse fundamento apostólico e na pedra angular que é Jesus Cristo, a igreja está firme. Se, eventualmente, ela está mal edificada nesses fundamentos, ela está bem bamba, e infelizmente a gente vê muitas igrejas bambeando por aí. E Paulo fala que ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Entretanto, naqueles dias, assim como nos dias de hoje, há muitas igrejas, entre aspas, né, edificadas sobre outros fundamentos, né?
da prosperidade, do estrelismo pessoal dos seus pastores, da arrecadação de dinheiro, da experiência de êxtase, do enriquecimento do obreiro, enfim, fundamentos falsos que levam a falsas mensagens sendo proclamadas e, consequentemente, falsos crentes se congregando nessas falsas igrejas. E Paulo está, a todo custo, querendo que aquela igreja em Corinto não se torne uma igreja falsa, que ela permaneça edificada sobre o fundamento de Jesus Cristo, que foi continuado pelos apóstolos, como nós lemos ali no capítulo 2, verso 20 de Efésios. E aquela igreja estava sendo assolada por falsos mestres, e pior, ela estava acatando os ensinos daqueles falsos mestres. Então Paulo se coloca aqui como um construtor hábil, né? Um construtor que tem habilidade para construir, porque ele está fazendo a construção sobre o fundamento adequado. E como construtor, obviamente, ele não poderia ter usado um alicerce melhor, um fundamento melhor, porque Jesus Cristo é o grande fundamento da igreja. Aí Paulo começa a fazer uma analogia de outras pessoas que começaram a ministrar naquela igreja, e ele continua com essa analogia de construção, né? Então, outro edifica sobre esse fundamento, ou seja, outras pessoas ensinaram ali em Corinto, né? Pedro ensinou, Apolo ensinou, e, infelizmente, os falsos apóstolos também estavam ensinando ali. Então, é uma igreja que acolhia, que acatava qualquer tipo de obreiro, né? Então, Paulo está destacando que cada um precisa ver como edifica, porque os obreiros podem fazer uma obra adequada ou inadequada. Então, pessoas que ministravam naquela igreja poderiam estar ministrando de maneira adequada ou de maneira inadequada. Então, nem todo obreiro é um construtor hábil, ou na minha versão aqui, um construtor sábio. Outros obreiros podem estar lançando mão de outros fundamentos e aí a construção fica capenga. E aqui Paulo, trazendo esse conceito teológico, eclesiológico, da obra que é edificada sobre o fundamento, isso serve para todos nós que temos ministério na igreja, né? Não só os pastores e líderes da igreja, mas todos os crentes deveriam participar dessa obra de edificação da igreja. E aí, particularmente ali em Corinto, além de Paulo, Apolo, Pedro e os pseudo-apóstolos, a própria igreja tinha seus líderes, a própria igreja era uma igreja, como Paulo falou lá no começo, uma igreja bem suprida de dons espirituais. Então, muitas pessoas trabalhavam na edificação daquela igreja, não só os mestres, né, mas pessoas com seus diversificados dons, né? Então, esse conceito teológico ele é fundamento para nós, né? Então, a nossa igreja dos dias de hoje, ela é edificada não exclusivamente por aqueles que são chamados de pastores, missionários ou obreiros, ela é edificada pelo trabalho, pelo ministério de todos os crentes, porque o sacerdócio ministerial é um chamado universal e todo crente deve participar da edificação da igreja. Esse conceito é muito presente no Novo Testamento e no capítulo 4 de Efésios, Paulo detalha muito bem isso, né? Por exemplo, verso 16, Paulo fala aqui de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, veja, essa unidade orgânica do corpo de Cristo resulta em trabalhos individuais, ministérios individuais, cooperando para a edificação corporativa da Igreja de Cristo. E os crentes, eles são milagrosamente capacitados por Deus, com dons espirituais, para essa função que tem de edificar a Igreja de Cristo. Isso
é um fato bíblico muito interessante. Nós não recebemos capacitação sobrenatural para fazer nenhuma outra coisa nessa nossa existência, somente para edificar a Igreja de Cristo. Então, o dom milagroso do Espírito Santo, que serve para a edificação da Igreja de Cristo, é a única capacitação milagrosa, sobrenatural, que todos os crentes recebem e que devem ser utilizadas na forma de ministério, na forma de aplicação do dom ao serviço, para edificar a Igreja de Cristo. No capítulo 4, verso 11 de Efésios, ele fala assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, essas funções de apóstolo, profeta, evangelistas e pastores mestres visam o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço na edificação do corpo de Cristo. Então, o serviço é dos santos. E nos dias de hoje há uma predominância desse conceito absolutamente equivocado de que ministério é para obreiro, né? Usando a nossa terminologia, pastores ou diáconos ou missionários. Não, mas biblicamente, ministério, edificação do corpo de Cristo é tarefa dos santos. Todos os santos têm esse chamado, foram presenteados com dons espirituais para isso, e são capacitados por seus mestres para que desempenhem o seu serviço. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, uma realidade lamentável da Igreja de Cristo é que a minoria dos crentes é que tem ministério. A maioria dos crentes são meros espectadores. Isso é uma realidade nefasta, perniciosa, uma desgraça para a Igreja de Cristo, é uma tendência com a qual nós, na nossa igreja, lutamos contra. Nosso índice é bem melhor do que a média geral por aí, né? Nós temos cerca de 60%, pouco mais de 65% dos membros com ministério na igreja. Não temos 100%, mas o ideal bíblico é que 100% dos crentes tivessem o seu ministério na igreja. A oportunidade não falta, né? E nesse trabalho de edificar a Igreja de Cristo, Paulo faz uma analogia aqui com alguns materiais, né? Alguns materiais mais nobres e alguns materiais perecíveis. Então ele usa aqui a figura do ouro, da prata, das pedras preciosas, da madeira, do feno e da palha. Então ouro, prata, pedras preciosas, né? Trazendo para a realidade, uma dedicação preciosa, um zelo pela qualidade daquilo que é feito, uma motivação para servir que é preciosa, um ensino de qualidade fundamentado na Bíblia, o amor permeando todas as iniciativas ministeriais. Então, uma autonegação, um não desejo de ser estrela, de estar em evidência, de receber louros, etc. Então, tudo isso se encaixam dentro desse conceito de ouro, prata, pedras preciosas, né? Ao passo que os materiais de má qualidade que podem ser utilizados na edificação da igreja, né, a gente pode trazer para a nossa realidade e exemplificar com uma dedicação relapsa ou inexistente, falta de zelo pela qualidade naquilo que é feito para a edificação da igreja, motivação inadequada, motivação egoísta, motivação orgulhosa, vaidosa, ensino errado, ou superficial, ou mal preparado, ou dado de improviso, como acontece em muitos lugares, né, infelizmente. Amor inexistente, né, nas interações dentro da igreja, uma autopromoção que é absolutamente enganosa, perniciosa. Então, são materiais de baixa qualidade. Então, ao edificar a igreja, alguém pode estar utilizando ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. E Paulo está trazendo o elemento do fogo, né, para julgar tudo que é feito para a edificação da Igreja de Cristo. Obviamente aqui o dia o demonstrará, porque será revelado pelo fogo, são afirmações escatológicas, né, ou seja, no futuro, lá no tribunal de Cristo, a dedicação de cada um será julgada pelo Senhor, né.
E esse fogo que Paulo está se referindo aqui não é um fogo punitivo do inferno, mas é um fogo que revela a qualidade daquilo que foi utilizado na edificação da Igreja de Cristo, e o que foi de má qualidade, né, na analogia de Paulo, vai ser queimado, ou seja, não será considerado para efeito de galardão, de prêmio, de recompensa futura. Né? E aqui no verso 13, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Na minha versão aqui, ele está no futuro, mas o tempo verbal ali, acho que na revista e atualizada, já é presente, ou seja, está sendo revelada pelo fogo. No presente, nós já conseguimos ter o discernimento para avaliar se a obra de cada um é ouro, prata, pedras preciosas, ou é madeira, feno ou palha. Ou seja, não vai precisar chegar o dia do tribunal de Cristo para essas coisas serem reveladas. Nós já temos o discernimento espiritual para fazer esse julgamento nos dias de hoje. Né? Aí, se a obra permanecer, ou seja, se uma vez passado pelo crivo do fogo, ouro, prata e pedras preciosas não queimam, né? Aquilo que o fogo não consome, bons serviços prestados à edificação da igreja, essa pessoa vai receber a sua recompensa, o seu galardão. Né? E é uma recompensa eterna, a gente não sabe exatamente o que significa, mas é um prêmio que será concedido na eternidade. Ao passo que os materiais utilizados são perecíveis, madeira, feno, palha, aquilo que não presta, né, no contexto da edificação da igreja, no caso daquela igreja em Corinto, partidarismo, as rivalidades, as invejas por dons de maior proeminência, o desprezo daqueles que tinham aqueles dons de maior proeminência pelos que não tinham. Então, tudo isso vai ser queimado, né, e a pessoa vai sofrer dano, ou seja, ela vai perder a recompensa eterna, mas não vai perder a salvação eterna. Né? Será salvo como que através do fogo, ou seja, como uma pessoa que atravessa uma fogueira bem rápida, chamuscado, né? Até queimado, mas não morre daquilo. Então, as negligências no serviço, as negligências na edificação da Igreja de Cristo, elas não comprometem, não abalam a salvação em Cristo, porque é Cristo quem garante, não é a nossa performance ministerial. Mas haverá uma perda, um dano que terá repercussão por toda a eternidade. E nós entramos então nos versos 16 a 17. Alguém tem alguma consideração até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Uma pergunta, vou lá. Pode falar, Alex. São muitos os casos, né, de pastores e seus respectivos ministérios, que em alguns casos atingem proporções grandes, em uma escala global, até igrejas que são plantadas e que atingem milhares de pessoas, publicações, se tornam ministérios muito grandes e, eventualmente, caem, né, por motivos variados. Os mais comuns parecem ser na área sexual, mas também há motivos ligados a outras questões, né? Hoje eu soube, por exemplo, da retomada de um processo de investigação contra o Ravi Zacarias, né? Alguém que já, mesmo morto, está sofrendo novas alegações de assédio. Como que a igreja deve lidar com o conteúdo do que foi produzido por esses líderes? Entendo que a obra deles vai ser julgada lá na frente, embora entendo que haja evidências de um julgamento já aqui e agora, né? Basta perceber que muitos desses ministérios, eles não subsistem, né? Como a Igreja de Cristo deve lidar com aquilo que foi produzido, com os livros que foram escritos, com as pregações que foram feitas e estão disponíveis, né? Veja, Alex, eu penso que a gente deve lidar com discernimento, né? Com um senso crítico, um santo senso crítico que a Bíblia nos estimula a que tenhamos, como aquela igreja a igreja de Bereia, lá em Atos, né? O eventual tropeço de um obreiro não invalida as coisas de qualidade que ele produziu. No caso especificamente do Ravi Zacarias, ele produziu muita coisa de qualidade. Muita coisa de qualidade. Outros obreiros nem tanto, né? O Bill Hybels, né, que também foi recentemente acusado
de imoralidade sexual, as coisas que ele produziu foram mais rasas, mais pouco profundas, né, de pouca relevância no meu julgamento espiritual, né? Algum material de qualidade, mas coisas mais superficiais. Então, a gente tem que entender que quaisquer pessoas que estão servindo a igreja, produzindo materiais, são homens pecadores, né? E, eventualmente, eles podem cometer erros. E os seus erros não vão, de maneira nenhuma, comprometer as coisas acertadas que eles fizeram. Um grande exemplo disso é Davi. A gente vai deixar de lado tudo que Davi escreveu por conta do que ele fez com Batseba? Não, né? Então, ele produziu muita coisa de qualidade, a gente desfruta da sua obra, entendendo que ele é uma pessoa pecadora e que não deve ser imitada quando cai, quando peca. Mas as coisas de qualidade que ele produziu, se forem de qualidade, não vejo por que a igreja desprezar, por exemplo, que um Ravi Zacarias produziu. Até porque essas alegações, até onde eu estava acompanhando, elas não foram provadas ainda, né? Mas, mesmo que eventualmente sejam provadas, é um pecador que caiu. Infelizmente, ele caiu em pecado, se for realidade, né? Num pecado que é considerado extremamente vergonhoso no dia de hoje, mas, de novo, né, isso não invalida as coisas boas que ele produziu. A igreja pode continuar se beneficiando da obra que ele fez, assim como a gente se beneficia dos salmos que Davi escreveu, apesar do que ele fez com Batseba. Acho que a postura é sempre, qualquer material produzido por homens, senso crítico. Não tem nenhum escritor perfeito, né? Eu tenho alguns escritores que eu admiro, que eu aprecio, mas muitas coisas que eles escrevem, eventualmente, eu acato com ressalvas, ou não acato porque discordo. A gente tem que ter esse senso crítico. Então a igreja deve olhar para qualquer obra humana produzida com senso crítico, um santo senso crítico do discernimento espiritual, arraigado no conhecimento da Escritura, que deve nos capacitar para julgar todas as coisas, julgar à luz da Escritura Sagrada. E coisas de qualidade a gente desfruta, aproveita, coisas de má qualidade a gente descarta, mesmo que o obreiro que a produziu não tenha caído em algum escândalo sexual. A gente descarta pelo conteúdo, né? Então, penso que é assim. Vladimir, Oi, Dorelé. você, no slide anterior, estava falando dos mestres que se promovem, né? Essas igrejas que crescem, os camaradas estão se promovendo e tal. Como é que essas igrejas crescem, se desenvolvem? Como é que a gente explica isso? Então, eu já afirmei aqui, olha só, eu já afirmei aqui também que templo cheio não significa inferno vazio. Certo. Certo. Então, as pessoas estão enchendo o templo, mas estão lá por quê? E, por outro lado, o Espírito Santo também trabalha, mesmo que as motivações e as intenções de quem está pregando sejam as mais nefastas, perniciosas e deploráveis. A gente vê, por exemplo, lá em Filipenses, que o evangelho estava sendo pregado por inveja, mas Paulo fala, deixa pregar por inveja, o importante é que o evangelho seja pregado. O Espírito Santo age independente da motivação de quem está expondo a palavra. Então, as motivações de quem está expondo a palavra, Deus vai julgar. Se ele está expondo de fato a palavra de Deus, o Espírito Santo vai agir e a igreja vai se beneficiar com isso. Agora, julgar se uma igreja é bem sucedida ou não pela quantidade de pessoas que estão enchendo o templo é um equívoco, né? Porque a gente sabe que pessoas podem estar enchendo o templo sem terem saído do inferno. E está cheio de igrejas assim, pseudo-igrejas, né? Lotadas de pessoas que estão atrás do Deus utilitário, do gênio da lâmpada mágica, da prosperidade, e o evangelho em absoluto não é pregado. Então não são igrejas verdadeiras, né? Agora, pode ter crentes verdadeiros no meio desses todos enganados? Também pode. O Espírito Santo age de maneiras misteriosas e de maneira milagrosa, né? Então,
O Senhor conhece os seus. Ok. Ok, vamos para frente, gente? Vamos ler então do 16 ao 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então aqui Paulo usa a sua terceira analogia, até aqui na primeira epístola aos Coríntios, né? A primeira analogia, a igreja é comparada com uma lavoura, a segunda analogia, a igreja é comparada com um edifício, e que a terceira analogia, a igreja é comparada com um santuário de Deus, em que o Espírito Santo habita. É uma edificação bem específica. A referência aqui é aquele lugar santo do templo, né? A área mais sagrada, de acesso restrito, somente sacerdotes tinham acesso àquela área. Então é isso que é o santuário de Deus. E a câmara mais interior a esse santuário é o lugar santíssimo, separado por aquele véu. Então, a analogia aqui de nós sermos um santuário habitados pelo Espírito Santo, ou seja, nós pertencemos a Deus, a habitação é uma marca de pertencimento a Deus, isso é patente, né? Romanos capítulo 8, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a habitação do Espírito é a grande marca de pertencimento ao povo de Deus, conforme a linguagem de Efésios, é a garantia da salvação, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, essa habitação é um selo de pertencimento, é um selo irrevogável, é um selo que garante a salvação, né? E Deus é extremamente zeloso pelo seu santuário. E aqui ele usa essa linguagem de destruir o santuário de Deus. Quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, as obras sendo edificadas na Igreja de Cristo podem ser obras destruidoras. Aqui, obviamente, é uma referência mais corporativa e não individual. Então, não é uma perda de salvação, mas uma destruição da qualidade da Igreja, né? O contexto indica aqui uma referência a uma corrupção da igreja local, especificamente aquela igreja de Corinto estava sofrendo dessa corrupção, ela estava sendo, na linguagem de Paulo, destruída pelos falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos que estão destruindo a igreja, eles serão destruídos por Deus. É essa a referência que Paulo está fazendo. Esses falsos mestres, como edificando igrejas com falsas mensagens, não estão edificando, eles estão destruindo a igreja. No lugar de edificar, eles desedificam. Esse é o conceito de destruição, né? Não edifica, eles desedificam, eles destroem, derrubam paredes, comprometem fundamentos, arrancam vigas. Então, eles estão destruindo o santuário de Deus. Eles serão destruídos oportunamente. Então, essa é a analogia que Paulo está fazendo aqui. Então, a gente percebe bem a sequência do pensamento de Paulo. Construtores hábeis, como ele, Paulo, que construiu em cima do fundamento que é Cristo. Construtores que são desleixados, cujas obras de má qualidade serão queimadas. E aqui os construtores que não são construtores, são destruidores do santuário. Os pseudo-apóstolos, são os obreiros malignos, os falsos mestres, esses serão destruídos por Deus. E entramos então no 18 ao 23, do capítulo 3. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Um outro texto difícil, né, aqui da epístola de 1 Coríntios, né, porque ela está recheadíssima de textos difíceis. Então vamos tentar entender o que está sendo dito aqui. Bom, então lembra que Paulo já chamou aquela igreja no começo do capítulo 3 de igreja carnal, de igreja imatura,
Uma igreja que estava, então, sendo influenciada por essa sabedoria mundana, por essa sabedoria humana, né? Então, o cristão deve se fazer de tolo para ser sábio. Paulo já tinha dito que a sabedoria de Deus é incompatível com a sabedoria humana. É um novo chamado para aquela igreja se tornar tola aos olhos do mundo, para se tornar sábias, se tornarem sábios aos olhos de Deus, né? Pensamentos vãos aqui significam pensamentos inúteis, né? E aqui Paulo está citando Jó 5,13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. Então, quando Paulo fala, né, que como está escrito, né, no verso 19, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Ele está citando Jó. E aqui eu faço uma observação, né? Cuidado com as citações de Jó. Então, Paulo fez uma boa citação. Paulo aqui citou alguma coisa que Elifaz falou, e Elifaz falou coisas corretas e Elifaz falou coisas erradas. Aliás, dos 4 amigos de Jó, só o amigo mais novo de Jó, né, que é o Eliú, pode ser citado sem ressalvas, né? Citações de Elifaz, de Bildade, de Zofar, dos discursos desses camaradas, elas podem ser citações de coisas erradas que eles falaram, né? Mas, obviamente, Paulo não citou alguma coisa errada que o Elifaz falou, né? Fica aqui só a observação como advertência para nós. Cuidado para usar Jó para fundamentar doutrinas ou afirmações bíblicas. Bom, de novo aqui no 21 a 23, ninguém deve ter ídolos humanos, como ele já tinha dito, né? E aqui Paulo está fazendo uma recapitulação daquele partidarismo que ele abordou no começo da epístola, né? Paulo, Apolo, Cefas, que eram os cabeças das panelinhas ali em Corinto. Paulo está trazendo esse conceito de tudo é vosso, em oposição àquele conceito de que eu pertenço à panela de fulano ou eu pertenço à panela de ciclano. Então, o partidarismo corintiano fazia com que cada um pertencesse a um certo grupo. E aqui Paulo está falando de maneira hiperbólica, de maneira exagerada, né, que é típica do pensamento judaico, que no lugar de pertencer a alguém, o fato é que tudo pertence à igreja. Então, Paulo está ressaltando aqui a importância da igreja. Então, não se deixem pertencer a ninguém. Lembrem-se do que significa a igreja no mundo. Tudo é vosso. Paulo é vosso, Apolo é vosso, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas futuras. Então, tudo é da igreja. Então, o que esse pensamento hiperbólico está querendo comunicar? Então, Paulo, Apolo, Pedro, eles são servos da igreja. Então, nesse sentido que eles pertencem à igreja. O mundo é o campo missionário da igreja. Nesse sentido que o mundo é da igreja. A vida é obtida pela verdade que é pregada pela igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, a vida é da igreja. A morte também ela é consumada pela rejeição à verdade pregada pela igreja. Ou seja, a atuação da igreja no presente define o que acontece no futuro, né? Então, nesse sentido que seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é de vocês. Então, é uma linguagem hiperbólica com aquela submissão voluntária e consciente de que não, eu pertenço à panela de Paulo, ou de Pedro, ou de Apolo, e assim por diante. Entramos então no capítulo 4, onde Paulo fala um pouco mais dos ministros de Cristo, a partir do verso 1 até o verso 5. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada.
mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, a analogia que Paulo está utilizando aqui, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. A palavra que Paulo usa aqui, que Deus usa através de Paulo, né, é a palavra hiperetes, que significa literalmente o remador do último porão. Era naquelas embarcações romanas, os escravos que estavam lá no último porão, cuja vida era aquilo, era o remo. Eles viviam para remar. Eram os primeiros a morrer quando o barco afundasse, né? Eles eram vidas descartáveis, eles não tinham nem a nobreza de lutarem, de carregarem armas, eles estavam ali amarrados, remando. Então, essa palavra que Deus usa, que Paulo usa para se referir ao seu próprio ministério. Nós somos os remadores do porão de Cristo, as pessoas de menor importância. Então, é uma palavra de extrema humildade que Paulo está utilizando aqui, reforçando que ele não se considerava digno de ter um partido que o idolatrasse, né? Nenhum apóstolo legítimo é digno disso, né? O importante é que Cristo seja adorado e não as pessoas, né? Então aqui o conceito de dispenseiros, né? É outra palavra, encarregados dos mistérios de Deus, ou seja, eles administram os bens alheios, eles são meros administradores, a preciosidade pertence a Deus, né? Então os mistérios de Deus revelados aos dispenseiros, que são ministrados para a igreja, então a mensagem não é deles, é de Deus, e o que se espera de cada um deles é que eles sejam encontrados fiéis, mantendo a integridade da palavra revelada, não acrescentando nem retirando nada daquilo que havia sido revelado por Deus, e um contraste muito claro com aqueles maus obreiros, com os ativistas do maligno, os pseudo-apóstolos, que ocupavam a cena ali na igreja, né, que eram os destruidores do santuário de Deus. Então, não importa a opinião das pessoas de Corinto, né, no verso 3 a 4, né, a mim pouco importa ser julgado por vocês, porque lá tinha pessoas que admiravam Paulo, mas tinha a maioria das pessoas que criticavam Paulo. Então é um recado para essa turminha aí que eram críticas do apóstolo, eram caluniadoras, eram maledicentes a respeito de Paulo, né? Diziam que Paulo era corajoso por epístola, mas pessoalmente era um banana. Então, muita coisa terrível era dita contra Paulo, né? E Paulo aqui está mandando um recado para eles, né? Não importa a opinião de qualquer ser humano, nem dos magistrados, né? Ele fala ali, a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Então, Paulo aqui, obviamente, está fazendo uma referência à sua realidade de prisioneiro do Senhor, né? Que também seria julgado por tribunais humanos. Ele próprio não se julgava, né? E ele está confiando todo o julgamento relevante ao próprio Senhor, que o julgará, assim como julgará os pseudo-apóstolos, né? Os critérios de Deus são os válidos, a opinião de Deus é quem conta, e se alguém é prudente construtor de má qualidade, ou destruidor do santuário, é Deus quem vai recompensar cada um conforme cada um merecer em função de como se comportou. Então, não julguem. Então, aqui eu vejo que é um chamado a pararem com essa predileção, com essas preferências, com um desprezo a alguns e pela idolatria a outros. É desse julgamento que Paulo está se referindo aqui. Né? Julgamento que era equivocado e que redundava nas panelas. Então, deixem o julgamento para Deus. Ele conhece o que é oculto, as intenções ocultas mais secretas, sombrias e baixas de cada coração humano são patentes aos olhos de Deus. E as intenções ocultas, sejam elas nobres e humildes de cada coração, ela será reconhecida e este receberá o louvor da parte de Deus.
Aí, versos 6 a 13. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, a escória de todos. Então, Paulo aqui expõe alguns exemplos a serem seguidos, o caso dele de Apolo, né, que eram os remadores do porão de Cristo, os fiéis dispenseiros, o aprendizado pelo exemplo de não ultrapassar os limites da palavra de Deus. Os servos de Deus, então, não podem ser nem adorados, nem desprezados, como aquela igreja estava fazendo, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e assim por diante. Né? Então, não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e prejuízo de outro. É o partidarismo. Né? O partidarismo é fundamentado no orgulho, no pecado do orgulho. Né? A preferência pessoal faz com que a pessoa admire um e despreze os demais. Isso é expressão pecaminosa. E Paulo apresenta aqui a razão da anulação desse orgulho que era a causa daquelas panelas. Ninguém tem do que se orgulhar. Tudo que nós temos, nós recebemos. Ninguém conquista nada. Aí Paulo apresenta o fardo de ser um apóstolo para aquela igreja em que muitos o desprezavam, em que muitos o criticavam, né? O último lugar, aqueles sem importância, os condenados à morte, né? Os prisioneiros sem futuro, sem honra. Ele usa aqui a figura de linguagem, espetáculo para o mundo, né? Tanto para anjos como para homens. Né? A palavra que ele usa aqui é teatro, né? Que dá origem para a nossa palavra teatro. Né? Então, Paulo se considerava esse teatro. Alguns estão aplaudindo, alguns estão vaiando, né? Tanto homens como seres angelicais, considerados loucos por causa da loucura da pregação, fracos por causa dos sofrimentos e das situações em que estavam absolutamente impotentes diante das perseguições, desprezíveis porque eram preteridos nas preferências corintianas. Já estáis fartos, né, no verso 8, já estáis ricos. Né? Então, aqui de novo Paulo usa a analogia do alimento, usado ali no capítulo 3, né, o leite, um alimento sólido. Né? Então, apesar de só serem capazes de digerir o leite, que eram bebês em Cristo, eles se comportam como se estivessem satisfeitos do alimento sólido, né, preenchidos de todo o saber. Essa analogia. Já estão fartos, fartos de saber, fartos de conhecimento. Obviamente, Paulo está sendo bem irônico com eles aqui. Né? Já estáis ricos, outra ironia de Paulo, né? A sua altivez típica dos ricos. Chegaram a reinar sem nós, de novo, Paulo sendo irônico aqui, se comportam como se fossem reis. E Paulo fala, tomara que pertencessem à realeza, pois nós, os remadores do porão, poderíamos nos juntar a vocês no seu reinado. É pura ironia que Paulo está fazendo aqui. Né? Sábios em Cristo, verso 10, na verdade, né? Vocês são sábios em Cristo,
nós somos loucos por causa de Cristo. Então, atitude de desprezo por parte de alguns em relação à sabedoria apostólica. Vocês são fortes, né? O contraste com a fraqueza apostólica, a nobreza, contraste com o desprezo que Paulo recebia, né? E até a presente hora, aí Paulo abandona a ironia e passa a falar da sua realidade momentânea, no verso 11. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, em Gálatas, capítulo 6, Paulo também apresenta nesses textos uma descrição bem detalhada das implicações e dos sofrimentos inerentes à condição de apóstolo, né? Cansaço, né? E recebimento de injúria. Apesar de ser injuriado, ele bendiz, né? Isso é um exemplo para nós, né? Perseguidos, e quando é perseguido suportam o sofrimento, caluniados, né? A palavra aqui é blasfêmio. Quando somos caluniados, nós não retribuímos com calúnia, nós buscamos a reconciliação. Então, Paulo está detalhando aqui sua conduta novamente como exemplo para aquela igreja. E a recompensa terrena que os ministros, no caso Paulo e seus auxiliares na ministração apostólica, eram considerados lixo do mundo, refúgio, né, algo desprezível, sem valor nenhum, sem glória nenhuma, escória, sujeira de todos, né, o imundo, aquilo que não presta. Então, Paulo aqui usou de ironia para exortar aquela igreja e lembrou-os do fardo apostólico que, na verdade, Paulo se submetia para beneficiá-los. É uma linguagem bem confrontadora que Paulo está utilizando aqui no capítulo 4. Aí dos versos 14 a 17, Paulo muda de tom. Então ele deixa a ironia e passa a admoestá-los de maneira mais branda. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por essa causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, Paulo lembra que o objetivo da bronca não é envergonhá-los, não era depreciá-los, não era diminuí-los, né? Muitas vezes essa é a motivação equivocada de pessoas ou de líderes quando levam broncas, né? A demonstração deve sempre ser amorosa, embora Paulo seja severo, seja firme e lance mão até de recursos irônicos para chamar a atenção daquela igreja. Paulo está fazendo isso por amor àquela igreja. Paulo está investindo na recuperação e na restauração daquela igreja. E o conceito de disciplina bíblica é bem isso mesmo, né? A disciplina bíblica ela é ministrada em nome de Cristo pelos irmãos em Cristo. Gálatas 6 descreve um pouco disso, né? Se algum irmão for surpreendido de alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, né? E guarda-te para que não sejas também tentado, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E Mateus 18, que o Senhor Jesus prescreve os 3 passos da disciplina bíblica. Quando um irmão peca, uma pessoa vai arguir, face a face, se ele se arrepender, beleza, se não se arrepender, leva 1 ou 2 testemunhas, repreende-o, se ele se arrepender, ótimo, se não se arrepender, fala para a igreja toda repreender aquela pessoa, e se a pessoa se recusar também a ouvir a igreja, aí é a expulsão da igreja, considera como gentil e publicano. Então essa é a prescrição da disciplina que o Senhor Jesus Cristo fez. E Paulo está aqui fazendo o seu papel de
de admoestador daquela igreja que estava em vários pecados. Né? Paulo apela para sua autoridade como pai espiritual da igreja, para dar aquelas broncas todas que ele estava dando, apesar de eles terem sido ensinados por muitos mestres, Paulo é que era o seu pai espiritual. Né? Esse mesmo conceito João usa para Gaio, por exemplo, né? João usa para sua audiência na primeira epístola. Então, o pai espiritual é aquele que levou a pessoa até Cristo. Se Paulo não fosse um modelo de comportamento, ele seria um hipócrita, né? Mas, na verdade, Paulo tinha um comportamento modelar, e Timóteo, que foi seu auxiliar para ministrar para aquela igreja, foi enviado por Paulo ali, quando Paulo não pôde ou não quis, né? ou não quis estar presente. Timóteo foi o seu porta-voz, foi o porta-voz das broncas apostólicas também por aquela igreja. Então, a disciplina deve sempre ser aplicada com a autoridade de quem é modelo, né? Senão vira alguma coisa antibíblica. E o conceito de imitar bons modelos, né, como Paulo fala ali, para que aquela igreja fosse sejam meus imitadores, né, verso 16, é um conceito que é bem repetido no Novo Testamento. Nós precisamos imitar bons modelos, e Paulo estava clamando para que aquela igreja o imitasse. E aqui Paulo muda de novo de tom, a partir dos versos 18 a 21, Paulo já assume um tom mais severo. Alguns de vocês se encheram de orgulho como se eu não fosse mais visitá-los, mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecereis, não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Aqui Paulo pega pesadíssimo. E Paulo pega pesadíssimo com eles. Né? Tinha um grupinho problema ali, né? Alguns de vocês se encheram de orgulho como se eu não fosse mais visitá-los. Então, alguns estavam de maneira petulante, arrogante, confrontadora, falando mal, se opondo, resistindo a Paulo. Né? E para esses que Paulo dirige esse discurso mais duro. Eu vou voltar a isso, se o Senhor permitir. Vou averiguar se na minha presença eles vão manter as suas palavras críticas, que falam pelas minhas costas, ou se eles vão afinar diante da minha presença. É isso que Paulo está falando ali. Né? Então, esses grupinhos rebeldes e as suas blasfêmias, né? Lembra o capítulo 4, verso 13? Quando somos caluniados ou blasfemados, procuramos conciliação. Então, Paulo iria, com autoridade apostólica, repreendê-los, obviamente, visando a conciliação, mas repreendê-los com autoridade apostólica. Né? Que muitas vezes as repreensões têm que ser mais duras, permeadas de amor, com o objetivo de ganhar a pessoa, mas, eventualmente, as repreensões têm que ser num tom mais duro, como Paulo está fazendo aqui. E Paulo remete às suas credenciais apostólicas para ameaçá-los, né? Que preferem vara ou amor e mansidão? Eles vão persistir nas blasfêmias, falando mal, ou vão se arrepender? Então, o modelo de igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, ele está fundamentado na sujeição às autoridades eclesiásticas. Né? Nós temos líderes ou autoridades espirituais sobre nossas vidas. Todos nós temos. Né? Nós precisamos nos submeter a estes. Em Hebreus capítulo 3, nós vemos assim, a partir do verso 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então nós somos chamados a essa sujeição às autoridades eclesiásticas. E Paulo está dando uma carteirada nele, dizendo, olha, eu sou autoridade sobre vocês e eu vou repreender esse grupinho problema com o poder do reino. Ou seja, ele estava encarregado, Jesus Cristo conferiu a ele o poder do reino,
Ele tinha a procuração de Cristo para exercer essa autoridade apostólica que ele tinha sobre aquela igreja. E a mesma coisa com nossos líderes, né? O poder que eles têm é o poder conferido pelo cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Encerramos o capítulo 4, nós entraremos então no capítulo 5. Estou um pouquinho atrasado hoje, viu? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma contribuição? Vamos gastar uns minutinhos aqui, verso 1 a 13, no pecado da porneia, da imoralidade, ali em Corinto. Então, Paulo aqui começa no capítulo 5, no capítulo 6, a tratar dessas questões morais da área sexual. Capítulo 5, verso 1. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, que este tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal, da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus os julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então, aqui no capítulo 5, Paulo está tratando de um pecado específico de um camarada, algo bem ofensivo que aquele camarada fez, de ter possuído a mulher do seu próprio pai, ou seja, ele teve ou tinha relações sexuais com a sua madrasta. Não sabe se o pai do camarada era vivo ou não, o que tornaria esse pecado ainda mais vergonhoso, mas era alguém que cometia esse tipo de coisa e a igreja não fazia nada, achava que estava tudo bem. Aqui Paulo está tratando desse caso no capítulo 5, e no capítulo 6, como Paulo não está endereçando a nenhum grupinho, nenhuma pessoa, a porneia parecia ser alguma coisa também de abrangências maiores, alguma coisa recorrente para toda a igreja. O capítulo 5 trata desse camarada que dormia com a própria esposa, e o capítulo 6, a porneia na igreja em geral. Então nós vamos ter que deixar tanto o capítulo 5 quanto o capítulo 6 para a semana que vem. Meu horário aqui já bateu 7:02. Semana que vem retomamos a partir daqui. Alguém tem alguma dúvida ou colaboração? Nada, gente? Ok? Então vamos encerrar a nossa aula. Vamos orar. Vamos lá, uma dúvida simples, realmente. Agora é o seguinte. Eu imagino que
Paulo tenha sugerido, talvez em alguma das cartas que se perdeu, a gente está na primeira aqui, que na verdade é a segunda, É né? a segunda, é. Você imaginar que na primeira ele já tivesse se referido a esse caso e estabelecido o tratamento, porque o que ele parece já ir direto à fase final de tratamento aqui. Ele já diz, expulsa, né? Quando nos versículos anteriores ele estabelece alguns passos anteriores. Seguramente é o terceiro passo de disciplina que Paulo está mandando a igreja dar ali. Uhum. Então isso traz implícito, eu acho que não é um erro a gente imaginar, que os passos anteriores já haviam sido dados, né? Primeiro e segundo Paulo ou por Timóteo, já havia sido dado. Aqui está no terceiro passo, né? Esse camarada estava a ponto de ser expulso da igreja por conta do pecado que estava cometendo, né? É o terceiro passo, está correto, já é o terceiro passo de disciplina mesmo. E a igreja não estava dando, né? A igreja não estava dando. Não estava dando. A gente estava tolerando o camarada ali, transando com a madrasta e tudo bem, né? Uma tolerância errada, né? Ou Oi? talvez uma expressão errada de amor, né? Na verdade, não é uma expressão de amor, é uma expressão de desamor, né? Porque o amor disciplina, o amor corrige, né? O amor, quando tem que ser duro, ele é duro, né? Para o bem da pessoa. O fato de tolerar o pecado é um ato de desamor, né? É um ato de desprezo à vida espiritual daquela pessoa. Deixa o cara com seus pecados aí, que se dane. É isso que a falta de disciplina comunica. Uma absoluta postura de falta de amor, né? O que me chama a atenção aqui é o fato dele falar no versículo 9, né? Que a gente não deve se associar a pessoas imorais. Mas aí ele qualifica, né? Ele diz os imorais da igreja. Pessoas Os que se imorais dizem crentes e são imorais, né? é. É isso que significa o terceiro passo de disciplina. Quando a pessoa é considerada como gentil e publicana, nas palavras de Jesus, não é mais para se associar com essa pessoa, não é nem para comer com ela, né? Paulo fala aí, né? Com ela nem comais. Ela está entregue a Satanás, visando, obviamente, a destruição da carne para a salvação do espírito, né? Até a entrega a Satanás é um último recurso visando o arrependimento e a restauração daquela pessoa. Né? A próxima etapa é Deus ceifar a vida, e Paulo vai falar disso lá no capítulo 11. Alguns já dormem, ou seja, Deus já levou por causa da ceia, o comportamento pecaminoso ao tratar da ceia do Senhor causou a morte de pessoas naquela igreja. Então, eventualmente, né, o conceito teológico por trás disso é que Deus pode lançar a mão da morte para preservar a salvação da pessoa. Alguém tão obstinado, tão rebelde, Deus fala, para melhor esse cara vir para cá do que continuar a me envergonhar e causar os estragos que está causando nessa vida. Vladimir. É para olhar com temor, né, para essas realidades, né? Pode falar. Né? Uma coisa que me chamou a atenção é quando ele fala no versículo 11, dizendo-se irmãos. Né? Na hora que ele relata esse perfil de pessoas, dizendo-se irmãos, não quer dizer... Eu não sei se você saberia como que está no original, mas, por exemplo, aqui, se a pessoa tem essa característica, elas não são irmãos, elas estão se dizendo. E nós não podemos nos associar na impressão de que, tá na igreja, então tudo bem, né? É isso? Veja só, você falou do original, aqui está na mão aqui. É alguém que se nomeia como irmão. Né? O dizer-se irmão não é um falso irmão. É alguém que se apresenta como irmão, mas está com o comportamento de quem é pagão. Então não significa que a pessoa não é irmão. Era o caso desse camarada que estava dormindo com a madrasta lá. Ele era um irmão. Se não fosse irmão, ele não estaria sendo disciplinado pela igreja. Ele era um irmão. Então, alguém que se apresenta como irmão, alguém que se nomeia como irmão. Esse é o sentido do original, né? Dizendo-se irmão é se nomear como. Né? Dar o nome
de irmão. Então, eu sou irmão, mas me comporto como pagão. Então, é contra esse tipo de aberração que a disciplina bíblica é estabelecida, para que as pessoas vivam de acordo com o padrão do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro passo de disciplina considera como publicano e gentil é a expulsão da igreja. Não que a pessoa não seja salva, mas a pessoa deve deixar de se congregar por conta do seu pecado obstinado e rebelde. Então, ela é entregue a Satanás. É retirada dela a proteção espiritual que a igreja confere, né, que João se refere a ela na primeira epístola, o maligno não lhe toca. Então, a entrega a Satanás é a retirada dessa proteção contra o maligno, que visa um estágio último de disciplina, que eventualmente redunda em arrependimento e restauração. Já tivemos casos na nossa igreja de pessoas que foram expulsas da igreja, entregues a Satanás, se arrependeram e depois foram readmitidas na igreja. Então, mas eu digo assim, quando a gente vê pela árvore, pelos frutos, conhecerei a árvore. Isso é verdade. Né? Se aí a gente tem aqui uma pessoa que se diz irmão, está ali no nosso meio, mas ele é avarento, caluniador, idólatra, imoral, ladrão, alcoólatra. Veja, a Bíblia fala dessas duas realidades. Ela fala do joio no meio do trigo, certo? Pessoas que não são crentes, mas elas estão lá no meio da igreja, não são salvas, elas são joio. Mas a Bíblia também fala dos crentes desviados. Eles são salvos, eles creem no Senhor Jesus Cristo, mas estão desobedientes, eles devem ser disciplinados. Hebreus capítulo 6 fala deles, Hebreus capítulo 10 fala deles, Hebreus capítulo 12 fala deles. Então a Bíblia fala dos dois conceitos. E eles são parecidos. Olhando para eles, eles são bem parecidos, né? Um é o joio que não é salvo, o outro é o trigo que não parece trigo. E o joio é bem igualzinho ao trigo, né? Não sei se você já viu a imagem do joio e do trigo. Já. O joio é igualzinho ao trigo, né? Ele parece trigo, mas não é trigo, é joio. Jesus fala dos bodes no meio das ovelhas, até dos lobos no meio das ovelhas. Então, esses dois estereótipos, eles são muito presentes nas Escrituras, né? Tanto o falso crente, quanto o crente desviado. A gente, eventualmente, não tem elementos conclusivos para discernir se uma pessoa é um crente verdadeiro ou não, mas Deus sabe, né? O terceiro passo de disciplina é trate a pessoa como se ela não fosse crente. Esse é o terceiro passo de disciplina. Considera como gentil e publicano. Ele não está se comportando como crente, ele está obstinado e rebelde no seu pecado, trate-o como se não fosse crente, entregue para Satanás. Se for um filho de Deus, ele tem chance de se arrepender e voltar. E Hebreus capítulo 12 fala disso. Aliás, Hebreus capítulo 12 ele traz um conceito interessante. Quando Deus disciplina alguém, porque essa pessoa é filho, não é bastardo. Se fosse bastardo, Deus não se incomodaria em discipliná-lo, porque o bastardo vai ser punido no inferno. O filho é disciplinado aqui na terra. Então, aqui, no capítulo 5 de 1 Coríntios, eu creio que Paulo está tratando de um camarada que é um crente desviado, não é joio, é um crente desviado. E quando ele fala de dizendo-se irmão, é simplesmente alguém que se apresenta como irmão e está se comportando como um pagão. Entendi. E deixa o julgamento para Deus, né? Que conhece as intenções. Para Deus, exatamente. A pessoa, quando entrega a Satanás, se não acontecer nada com ela, é bastardo, não é filho. Se a vida da pessoa virar uma desgraça, percebe? A própria condição calamitosa da vida da pessoa é uma evidência da salvação. É verdade. Aí essa pessoa pode ser restaurada. E se ela era um joio, tira da igreja. Entrega para Satanás. Se já pertence a ele, vai se dar bem lá com Satanás. Tá certo. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente?
Vamos orar. Você encerra, Alex, com uma oração para a gente? Pois não. Só para ilustrar rapidamente, me veio à mente agora uma história que eu li hoje na imprensa de um ex-traficante de droga que se casou com uma ex-pantera da Playboy. Essa matéria está no UOL. E uma história muito interessante que parece sólida de conversão. Ela tem bastante tempo já na igreja, tem um ministério diferente do nosso, mas estão algumas décadas já na igreja. E aí uma matéria bastante irônica, né, naturalmente, e o repórter pergunta para a moça, né, já uma senhora agora, foi um símbolo sexual nos anos 80. Por que você considera que a existência de ex-crentes, né? E aí ela fala nominalmente, ela fala, pessoas como a Gretchen, a Monique Evans, foram pessoas que não se entregaram totalmente ao Senhor. Elas queriam Jesus, e ela fala, e o pagodinho. Elas queriam manter Jesus, mas não entregaram totalmente. A minha entrega foi total. Então, quando você olha para a vida dessas celebridades, né, que em algum momento se classificaram, se disseram evangélicas, né, e a gente olha para a realidade da vida delas hoje, parece tudo igual. Então, não há indicativos da mão de Deus pesando sobre elas. Portanto, a impressão é que elas fazem fazem parte do grupo daquelas que o Senhor nunca conheceu, embora um dia possam alegar que fizeram coisas no nome de Cristo, né? Mateus 7, é isso mesmo. É isso mesmo. E esse discernimento preciso e indiscutível, só Deus tem, né? Só Deus tem. A gente, com a instrução do Senhor Jesus Cristo, no terceiro passo de disciplina, passa a considerar a pessoa como se ela não fosse crente. Esse é o terceiro passo de disciplina. E se é um filho desviado, a mão do Senhor irá pesar, né? E nem que Deus tenha que ceifar a vida da pessoa, como aconteceu em Corinto, capítulo 11 fala disso. Isso aí, vamos lá. Boa ilustração, obrigada, Alex. Está no UOL essa matéria, quem tiver, acho que ainda está no UOL de hoje, quem tiver. Vou dar uma olhada. Hebreus 10 fala, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus julgará o seu povo. A disciplina de Deus é uma coisa que deveria ser temida por todos nós. Eu tive uma conversa com a Lil esses dias sobre isso, dizendo, olhando para os últimos casos na verdade não para os últimos, né? Para os casos de aparente conversão de celebridades dos últimos anos aí, mais de 10 anos. A gente foi se lembrando daqueles que disseram que tinham se convertido, né? Mara Maravilha, tantos nomes. Impressionante como não há nenhum desses hoje ainda na igreja. Todos deixaram a igreja. Lamentável. Então, revela alguma coisa, né? Infelizmente. Estiveram tão próximos e ao mesmo tempo tão longe, né, Vó? É isso aí. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque através dela nós somos convencidos do pecado, nós somos exortados, nós somos animados, Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ser parte desse corpo que é construído. Eu quero, com os meus irmãos aqui, te agradecer pela vida dos líderes que o Senhor nos deu, os obreiros expostos na nossa comunidade, que com afinco, seriedade, compromisso e grande temor têm, de fato, investido as suas vidas e o seu tempo para preparar as nossas vidas, a vida dos membros dessa comunidade para o serviço, Pai. Quero clamar pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, para que nós nos dediquemos a essa grande obra de valor e peso eterno, que é a expansão do Teu reino, Pai. Que nada no mundo nos atraia mais do que o desejo, Senhor, de ver a Tua palavra pregada e Teu evangelho vivido, Senhor, de maneira compatível com a palavra. Nos ajuda a viver essa mensagem. A partir de agora e até o próximo domingo, Senhor, nos sustenta em santidade. Nos sustenta no desejo de nos mantermos firmes, Senhor. Nos ajuda a lidar com as tentações que vão aparecer ao longo dos próximos dias, Pai. Que a Tua palavra permeie os nossos hábitos em todos os caminhos que vamos tomar ao longo dessa semana, Pai.
esteja com a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, nas suas dificuldades, nos seus desafios, Pai, que o Senhor esteja próximo, eles se aproximem de Ti buscando ter no Senhor o relacionamento mais importante das suas vidas. É no nome do Teu Filho, Cristo Jesus, que morreu por nós, que eu oro, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ok, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada por tudo.